É claro que o resultado deveria e poderia ser outro, mas o Internacional empata contra o Corinthians dentro do Beira-Rio com 3 certezas. Bruno Henrique, Maurício e Gabriel são muito reforços de Eduardo Cudê para a partida de terça-feira contra o River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E mais, quais vão ser os desmembramentos e principalmente consequências do incidente envolvendo Ener Valencia, Luiz Adriano e o coordenador esportivo Magrão? A gente vai falar sobre tudo isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Poderia ter sido melhor, né? O Inter poderia ter feito os 3 pontos dentro de casa na noite de sábado, mas ainda teve um certo aguerrimento para buscar o empate no finalzinho com um gol de Luiz Adriano. Eu estava lá no Beira-Rio, fiz parte, né, da Maratona Mais que 45 do Vozes do Gigante e também apurei algumas questões importantes, principalmente depois de bastidores ali na zona mista, enquanto as coisas fervem, né, depois da partida. Faz o seguinte, fica comigo até o final do conteúdo, também deixa teu like, te inscreve no canal, estamos muito próximo dos 31 mil inscritos e a gente vai indo, né, de passinho em passinho aí na busca dessa grande comunidade que a gente faz aqui nos conteúdos, beleza? Não te esquece também que hoje tem oportunidades para tu ganhar um dinheirinho com a KTO. Usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito a partir do teu cadastro em kto.com, beleza? Vamos lá. No jogo, tá? O Inter com um time totalmente reserva, ou boa parte reserva, né? 8 jogadores. A gente tinha o Rocher, o Depena e o Vitão, que eram os titulares, né? O resto, totalmente um time reserva. E a gente já tinha falado ao longo da semana aqui que alguns jogadores precisavam pegar ritmo, né? Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique, o Luiz Adriano também, que acabou fazendo seu gol. Surgiu o Gabriel também na nominata do Cudê. E aí aqui a gente pode pegar e lá na frente do vídeo aqui do conteúdo falar um pouquinho mais sobre o que esperam, né, desses jogadores a comissão técnica do departamento de futebol. Porque o Inter, eu acho que mesmo com o time reserva, conseguiu fazer bons passes, principalmente no início do jogo. Aí o Corinthians vai lá e faz aquele gol num lance meio fortuito, a bola bate na defesa e engana o Rocher. Algumas pessoas, inclusive, estão dizendo que o Rocher poderia ter defendido, que foi um frango. Eu não digo frango, tá? Talvez se a bola não tivesse batido no defensor colorado, ele teria pego aquela bola, porque não era uma bola tão forte e tal. Mas enfim, de qualquer maneira, o que fica é o Inter conseguiu trocar passes, o Inter conseguiu tabelamentos, o Inter conseguiu manter o mesmo estilo de jogo que o Cudê tenta sempre, que é com blocos altos, com linhas adiantadas, marcação-pressão, marcação principalmente para fazer com que o Corinthians não jogasse tanto, né? Quando o Inter deixou o Corinthians jogar, teve alguma dificuldade, e isso a gente também tem que corrigir, principalmente a bola nas costas, né? Principalmente quando todas as linhas sobem e a defesa fica um pouco exposta lá atrás, o jogador tem, mais uma vez, né, o Yuri Alberto teve a possibilidade de correr 20, 30 metros com a bola dominada, e isso é uma coisa que o Cudê vai ter que pegar e vai ter que corrigir, principalmente a partir do jogo para o River Plate, né? Porque certamente o River Plate vai jogar fechado, apostando no contragolpe também, porque quem tem que ganhar o Inter é o time, né, do Colorado, é o Internacional que tem que ganhar de no mínimo 1-0 para levar a decisão para os pênaltis, de decisão que também ocorre, né, com diferença de 1 gol. O Inter é 10º no Campeonato Brasileiro hoje, agora com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro e pelo Atlético Mineiro. O Cruzeiro que encara o Botafogo e o Atlético Mineiro que encara o São Paulo. Só que o Atlético vai ao Morumbi, né? O Cruzeiro joga em casa com o líder Botafogo. Então pode ainda voltar à 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e aí as coisas vão se definindo, né? O Inter que enfrenta o líder, o Botafogo, na semana que vem no Engenhão, no sábado. Mas assim, pro jogo de terça, tá? As pessoas, pelo menos com quem eu conversei na zona mista, e os próprios jogadores, eles estavam muito empolgados com a possibilidade de 3 reforços de casa, né? O Bruno Henrique,
se consolidando como um cara muito, muito bom de visão de jogo, um belo passe, né? Seguidamente, médios a longos passes, inclusive, né? Seguidamente, segurando a bola no meio campo, olhando lá na direita. E aí jogava a bola num chute médio, né? Num passe médio. Coisas que às vezes a gente não acertava, não tinha aquela qualidade, né, no passe, nesse tipo de passe. Também tem o próprio Gabriel, né, que é outro volante que sabe sair jogando, que sabe não só marcar, mas que sabe se posicionar para receber a bola e aí fazer ela conduzir, principalmente porque o time do Tchatcho às vezes faz isso, né? Tá na intermediária de ataque, volta pro volante para virar, né, para fazer a reviravolta do jogo, né, para fazer de um lado para outro. Então é importante também ter esse volante juntamente, né, com o Johnny, que já tinha feito isso ao longo aí do trabalho do Kudê, e o Maurício, né, gente? O Maurício é um cara que chuta de fora da área, um cara que também tem velocidade, que tem uma triangulação muito boa, principalmente com os laterais, fez um bom primeiro tempo, acho que principalmente ali pela esquerda, ainda que tem o Depena de dublê de lateral, né, que a gente teve, mas o Maurício pela esquerda deu consistência para aquele setor, já que uma vez o Matheus Dias estava do lado direito jogando com o Igor Gomes, que é outro também que foi muito bem de novo na lateral direita, mesmo sendo zagueiro de origem. Então esses três se credenciam, né, como, vamos dizer assim, boas alternativas para o Kudê. Me parece que o time está muito perto de ser definido. E eu não duvidaria que o Wanderson deixasse o time, tá? Ou até mesmo jogasse na linha de 3 junto com o Alan Patrick, tá? Para que o Ener Valencia e o Luiz Adriano fossem à frente. Maurício ainda sendo banco. Me parece que na resposta que o Kudê me deu, ele diz o seguinte, ó, o Maurício ainda não está 100% para jogar 90 minutos. Então não sei se ele vai querer de repente no segundo tempo botar o Maurício ou no primeiro. Eu apostaria o Maurício jogando, tá? Eu apostaria o Maurício jogando, na verdade, com o Wanderson até saindo para a entrada do Luiz Adriano junto com o Ener Valencia. Eu faria um time, pelo que eu conversei lá com as pessoas, me parece que vai Johnny, o Arangues, o Maurício e o Alan Patrick, com o Ener Valencia e o Luiz Adriano no ataque. Acho que o Wanderson fica para um segundo tempo. É uma leitura que eu tenho em cima do que aconteceu lá. Inclusive, leitura que fui atrás, né, de informações para ver o que ia acontecer a partir, né, do incidente envolvendo o Ener Valencia e o Magrão. Algumas pessoas confirmaram para mim a versão, tá, que é a seguinte: eles vão lá, o Luiz Adriano e o Ener Valencia, eles discutem a partir do último lance que o Corinthians vai lá, quase faz o gol num escanteio. O Luiz Adriano ele cobra o Ener Valencia. E o Ener Valencia vai lá e retruca o Luiz Adriano. E eles começam a discutir, meio que se empurrar, meio que se... os ânimos ficam um pouco mais acalorados. O Magrão percebe isso e pega o Ener Valencia para tirar ele do campo. E tem uma hora que o Magrão tenta botar a mão no ombro dele para, né, levar meio que num abraço, e ele tira o braço do Magrão, né, e diz, não toque em mim, tá? E aí o Magrão chega e fala assim, como assim, cara, não dá nem para tocar em você agora? E aí ele volta e dá um empurrão no Magrão. Bom, o Magrão, jogador, teria resolvido isso dentro do vestiário de uma outra forma, tá? O Magrão dirigente, é óbvio, né, que esperou as coisas, os ânimos acalmarem, deve ter conversado com o jogador, o presidente vai conversar com o jogador também, com certeza vai haver alguma punição, com certeza vai haver alguma, sei lá, advertência ou alguma caixinha, algumas coisas assim, tá? Mas a verdade é que as consequências disso, tá, não foram, vamos dizer, acaloradas ou de uma forma acima do que deveria ser, justamente porque o Magrão conseguiu dar uma segurada na onda, né? Porque se o Magrão volta para, vamos dizer, ter um embate com o jogador, bom, aí é o boi com as cordas, né? Porque aí, imagina um jogo às vésperas do River Plate, algo semelhante, por exemplo, que aconteceu no Flamengo lá com o cara dando um soco no Pedro.
tinha ido o boi com as cordas, né? Então o Magrão teve muito sangue frio nesse sentido para dar uma segurada e resolver lá dentro do vestiário. Mas uma coisa que me disseram e na passagem ali é que os jogadores não gostaram nem um pouco da atitude do Ener Valencia, tá? E que daqui a pouco eles vão querer conversar com o cara até para dizer o seguinte, né? A gente durante a Maratona Mais 45 a gente até falou, olha só, Roguinho, ele deu um empurrão no Magrão, né? Que é um ídolo do clube, campeão da Sul-Americana, sabe? É um cara que tem uma história ali, não é só um dirigente, né? Então ele tem que ser situado um pouco também de onde ele está e com quem ele está falando. Não é um simples dirigente que está falando com ele, nesse sentido de história. Tem uma outra questão também bem bacana de bastidor a respeito do Gabriel, tá? Eu conversei com ele depois, quando ele estava indo embora, depois de ele conceder as entrevistas, e ele disse que ele vai ter que ficar mais ou menos um ano, basicamente ainda, fazendo um trabalho especial no joelho, tá? Porque, óbvio, né? Ele tá sem dor, ele não tem nada mais de problemas médicos ou clínicos ou qualquer outro, mas tinha aqui, ó, na cabeça, e ele chegou e me disse assim na zona mista, cara, eu precisava desse jogo porque eu precisava de ganhar confiança de que eu consigo fazer os movimentos, de que eu consigo trabalhar normalmente no campo, porque o treino é uma coisa, né? Os jogadores, os colegas deles não chegam forte, né? Como chegam, por exemplo, os jogadores adversários numa partida. Então ele precisava da mentalidade do campo, né, e das coisas para também saber que sim, ele está plenamente recuperado, ainda que ele faça algumas questões específicas para o joelho, justamente para de repente não vir a ter uma tendinite ou alguma coisa agravada a mais ali onde ele fez a cirurgia. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer e vou te pedir, ó, deixa teu like, te inscreve aí no canal, compartilhe meu conteúdo aí para o maior número de pessoas e bora lá falar de internacional, porque sempre tem muito pra gente trabalhar e conversar sobre o nosso clube, beleza? Vamos passar sobre o River, hein? Nós vamos passar pelo River. Te prepara, vai ser uma baita terça. Um forte abraço, tchau!